Olha que interessante. E se a chave para a nossa força espiritual estivesse escondida justamente naqueles filmes de super-heróis que a gente tanto ama? Hoje a gente vai mergulhar numa metáfora assim fascinante que conecta o super-homem com a nossa própria jornada de fé. Então, para a gente entender essa conexão, vamos começar com uma pergunta, que é fundamental, né? Por que será que a gente é tão atraído por essas histórias de super-heróis? O material que a gente está analisando aqui sugere que, olha, não é só pelos efeitos especiais, não. É porque esses filmes, no fundo, tocam num desejo muito profundo que todo mundo tem. Aquela sensação de que fomos feitos para algo, algo maior. Sabe aquela sensação, aquele arrepio que dá quando o super-homem, contra tudo e contra todos, supera um obstáculo que parecia impossível? Pois é, segundo o material que a gente está usando, essa emoção não é à toa não. Ela vem de uma certeza lá no fundo de que a gente está vendo o mundo como ele deveria ser. Um lugar onde, no fim das contas, o bem sempre vence o mal. Tá, mas de onde vem a base teológica para essa analogia toda? Bem, a fonte que a gente está seguindo aponta para uma imagem bem específica. A imagem de Deus como o grande modelo do herói. Olha só, a nossa fonte argumenta que as escrituras pintam um retrato que vai muito além daquela imagem do pastor gentil, sabe? Elas revelam um Deus que também é um guerreiro poderoso, focado e sim, implacável na sua luta contra a injustiça. E essa imagem de um Deus guerreiro, ela aparece em vários lugares na Bíblia. E é aqui que a conexão fica crucial. Se os seres humanos foram criados à imagem de Deus, então essa natureza heróica, essa natureza de guerreiro, também faz parte do nosso DNA espiritual, é parte de quem somos. E isso leva a gente direta para o centro do conflito. Porque, pensa bem, se uma pessoa de fé é tipo um super-herói em treinamento, então, como em toda boa história, todo herói tem que ter um ponto fraco, uma fraqueza, a sua própria criptonita. A fonte que a gente está vendo faz um paralelo que é genial. De um lado está lá o super-homem, o homem de aço, que parece que nada pode atingir. E do outro lado, a pessoa de fé criada para ser um herói aqui, na vida real, com um poder gigantesco disponível. E claro, o que seria de um herói sem o seu grande vilão, né? Do mesmo jeito que o Lex Luthor vive bolando planos para usar a fraqueza do super-homem contra ele, essa analogia mostra que existe um adversário espiritual, um que trabalha sem parar para tentar neutralizar o nosso poder. E aqui, chegamos ao conceito central de uma forma brilhante. A criptonita espiritual é definida como aquele pecado, aquela desobediência específica que o adversário usa para neutralizar o poder de uma pessoa de fé. Basicamente, para torná-la ineficaz. É a única coisa que realmente pode roubar a força do herói. Segundo a nossa fonte, o adversário é muito astuto. Ele não chega com a fraqueza de forma óbvia, não. Ele disfarça, muitas vezes como um prazer momentâneo, algo que parece inofensivo, para a gente não perceber. E o resultado é um dreno lento, mas constante, da nossa força espiritual. Certo. Mas como é que isso funciona na prática? Como é quando essa tal de criptonita é superada? O material que a gente tem aqui traz umas histórias do mundo real que são bem poderosas. Vamos começar com este primeiro exemplo. Imagina só, numa nação onde a fé cristã sofre uma pressão gigantesca, uma única igreja cresceu para 140 mil membros. A nossa fonte apresenta isso como uma prova clara do que acontece quando uma comunidade inteira supera a criptonita do medo e da perseguição. Agora, o que é realmente fascinante neste próximo exemplo é como ele mostra o passo a passo de uma cura que parecia impossível. É a história de um pai que se recusou a entregar os pontos, a ceder à criptonita do desespero. Em vez disso, ele falou vida para o filho, dia após dia, num ato de fé que é simplesmente incrível. A fonte também destaca um movimento que formou mais de 12.500 líderes. É muita gente. E quando perguntaram para eles qual era o segredo por trás de um crescimento tão explosivo, a resposta foi surpreendentemente simples. E ela revelou como eles conseguiram superar uma criptonita bem comum. A força deles veio de algo muito específico. Eles ensinavam as pessoas a superar a criptonita do pensamento de curto prazo. Ou seja, ao mudar o foco das coisas daqui, do agora, para o que é eterno, eles simplesmente destravaram um poder extraordinário. E por último, tem a resposta dessa jovem iraniana. Perguntaram para ela por que ela voltaria para o país dela, mesmo correndo um perigo extremo. E a resposta simples que ela deu, nossa, revela uma vitória completa sobre a criptonita do medo, do instinto de se proteger.
Todas essas histórias, elas se conectam e elas levam a uma conclusão muito poderosa. Existe um chamado pessoal para a batalha, um convite para abraçar esse destino heróico. A nossa fonte argumenta que esses feitos incríveis, eles não acontecem por acaso, de jeito nenhum. Eles nascem de 3 características-chave: autoridade, poder e coragem. E como se cultiva isso? A resposta é: se mantendo perto da fonte de poder e o mais longe possível da criptonita. A história de Sansão, lá do Antigo Testamento, serve como o exemplo bíblico final e perfeito para isso. Ele é um modelo do herói que perdeu toda a sua força porque cedeu a sua criptonita pessoal. Mas, e esse é o ponto importante, através do arrependimento, ele recuperou tudo para realizar o seu maior ato de heroísmo. E essa ideia toda é apresentada como uma profecia, sabe? Uma promessa para uma geração futura que vai superar qualquer obstáculo simplesmente por conhecer a Deus de perto, intimamente e por buscar a santidade. Então, a mensagem final que fica desse material é, na verdade, um desafio bem direto. A importância de identificar e remover a criptonita da vida, para finalmente liberar este destino heróico. E isso termina com uma pergunta crucial, que não é sobre super-heróis dos quadrinhos, mas sobre a vida real. Para qual batalha Deus está nos chamando para lutar?